Depois nós vamos meditar por que a família precisa ser estrategista. Nós vamos entender aqui, para a glória de Deus. Diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, por esse precioso momento que Tu tens nos proporcionado de estar aqui na Tua casa. E que a pessoa magna do Espírito Santo possa ter liberdade de trazer para cada coração a revelação da Tua palavra, pois ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela alimenta a alma, ela esclarece a mente e ela nos dá direção, e ela é orientadora para que nós possamos viver uma vida que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, nós colocamos este lugar nas Tuas mãos. Amém. Pode sentar, queridos. Nós lemos aqui, você já acompanhou a leitura? Deus, através do apóstolo São Paulo, ele declarou que o povo lá de Éfeso, e nós podemos nos incluir, porque fazemos parte do povo de Deus, nós não somos mais nem estrangeiros e peregrinos no reino. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, no reino de Deus. Somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E isso que Deus tenta enfatizar para a gente sobre a família. Quando a obra da salvação, a obra da reconstrução do projeto estabelecido, foi pensando na família. Ele já tem uma família. Sabe que cuidar da família é um dever de todo cristão. Família é projeto de Deus. Muitos cristãos caem no terrível erro de negligenciar suas responsabilidades familiares. E com isso, eles falham. Porque eles não percebem que Deus chamou as famílias. Deus chamou o homem para cuidar da esposa, para cuidar dos filhos, a mulher para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. Isso é família. Se há um tema que merece toda a atenção por parte da igreja, esse tema é a família. É preciso saber o que é família à luz da Bíblia, e que devemos ser bons mordomos de nossas famílias. Devemos exercer a nossa mordomia cristã relacionada à nossa família. Ter famílias equilibradas e bem estruturadas não é apenas essencial para que se tenha uma sociedade geral mais consistente,
mas também para que se tenham igrejas mais sadias e sólidas. Famílias fortes, igrejas fortes. E ter a família, uma igreja à luz da palavra de Deus, é viver e não somente ter a unidade que ela ensina. A maior arma contra toda força contrária está na unidade. O diabo, que é o nosso inimigo da nossa alma, ele quer enfraquecer a vida de uma pessoa, a família, quer enfraquecer os seus projetos, seus sonhos, quer desestabilizar você, a mim. Ter famílias equilibradas é importante. Observe o que Jesus disse a respeito da família, a dele. Jesus falou da família dele. Ele disse lá em João capítulo 10, versículo 3, diz: eu e o Pai somos um. Isso é unidade. A unidade não é uma pessoa, é duas, três que têm um só pensamento, uma só direção, mas cada um faz a sua parte. Isso é unidade. Não é uniformidade. Quando você vê, você olha lá na aviação que tem aí, essas viações de ônibus, os motoristas são todos uniformes. Eles vestem a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa. Isso é uniformidade. Mas a Bíblia não fala sobre uniformidade, a Bíblia fala sobre unidade. E o marido tem o papel dele, a mulher tem o papel dela, os filhos têm o papel deles, mas dentro de uma unidade, dentro de uma direção. E essa direção é ela dada pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva a uma vida de unidade, sem divergência. E o diabo, ele trabalha contra a unidade. Se você vê contenda, dificuldade, divisão, você pode contar que o diabo está agindo para isso, para dividir, para afastar, para desestabilizar. E ele mexe na vida da família. Observe também esse diálogo com Jesus, de Jesus com Filipe e os seus discípulos. Lá em João capítulo 14, no verso 9, diz assim: disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Unidade é isso. Quando você está abraçando alguém, quando você está abençoando alguém, é a mesma coisa que Jesus estivesse aqui fazendo, faria a mesma coisa. Isso é unidade. É um fazer uma coisa, o outro faz outra, não tem nada a ver. Não, unidade. Eu preciso estar envolvido nesse calor, nessa mesma esfera. Isso é unidade. Assim como um marido ama a esposa, o outro marido ama a outra esposa, e assim sucessivamente. Isso é unidade. É o mesmo, é o representante de Deus aqui na terra. Não tem essa questão de famílias que vivem uma vida totalmente diferente da outra, por falta de unidade, por falta de propósito, por falta de objetividade, por falta de direção, por falta de planejamento, por falta de diálogo. E aí a unidade é perdida. O Senhor disse algo de suma importância sobre a unidade. Lá em Mateus 12, 25, ele diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, ele disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá.
Eis aí a razão do porquê o diabo tenta dividir uma família, porque ela enfraquece e ela não subsiste. E eu preciso ter essa consciência e viver e buscar essa unidade. E essa unidade eu só vou encontrar através das Escrituras Sagradas. Ela é um manual de vida. Ela me fala como eu vou para o céu ou como eu vou para o inferno, mas ela me fala com este livro de 66 livros, como é que eu devo viver aqui na terra. Eu preciso buscar esse fortalecimento, e esse fortalecimento é na unidade. O diabo tentou dividir Jesus com Deus, quando ele foi tentado no deserto. Tentou mudar a ideia de Jesus em relação ao seu projeto, o projeto de Deus. Quando ele foi tentado durante 40 dias, mas ele tinha consciência, ele tinha a palavra de Deus no seu coração, e ele contestou e ele refutou com as Escrituras Sagradas. Quando ele disse em uma dessas tentações, disse não, também diz a palavra que não só do pão viverá o homem. Eu preciso ter consciência da palavra para que eu não aceite a proposta de divisão. O diabo propõe a divisão, sabe por quê? Para não subsistir, para você não suportar, para a família acabar, para a família enfraquecer. Ele propõe a divisão. Para haver o enfraquecimento. E Jesus disse isso, e o diabo conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, muito mais do que nós. E ele disse: um reino dividido contra si mesmo não vai ficar no deserto. Quando você tem uma contestação daquilo que Deus quer para você, você está dividindo o reino. Aí eu não vou subsistir, porque eu estou contrário àquilo que Deus quer para a minha vida. Porque Jesus diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Se eu começo a contestar aquilo que está dentro de mim, eu estou dividindo, eu não vou subsistir. Quando ele disse que o reino de Deus está dentro de nós, ele está me revelando que nasceu a unidade entre nós e o reino de Deus. Cabe a cada um de nós manter essa unidade. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visão, aparência, com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então é responsabilidade minha e sua representar bem o reino de Deus que está dentro. Eu não posso dividir o reino. Você não pode dividir o reino, senão você não subsiste. Eu não subsisto. Precisamos viver e não somente ter a unidade com o reino de Deus no matrimônio, na cidade ou do trabalho que ele ensina. Olha o que Jesus disse em sua oração no monte, lá em João 17, 20 e 21. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam
um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é a unidade do reino. Você e eu temos a responsabilidade dessa unidade do reino. O reino não pode ser dividido. Não desista, porque o reino não pode ser dividido. Ele está dentro. A sua casa não pode ser dividida. Nós estamos vivendo num tempo em que a família parece ser uma instituição antiquada e fracassada. Ideologias malignas têm a todo custo atacado o modelo bíblico para a família, com o intuito de dividi-la, para que ela possa se enfraquecer a ponto de não subsistir. Por isso está sendo aprovado o aborto, a união socioafetiva, desvalorizando os valores, os princípios bíblicos. Mas Deus não está calado. Deus está vendo todas as coisas, e se Ele começar a mexer a mão dele, Ele começou a mexer já, mas se Ele começar a mexer a mão dele, muita gente vai sofrer, porque eu vou estar exatamente fazendo aquilo que o diabo quer, que eu me divida, que eu venha dividir o reino, que eu venha dividir a minha casa. Eu começo a questionar A e questionar B, eu vou perder força, e aí eu sou consumido, eu sou destruído, eu sou fracassado. Os pais, a igreja do Senhor, precisam ser estrategistas. Por quê? Porque a casa, a família, é algo precioso para Deus. Nós precisamos ser estrategistas na conquista de almas, na consolidação de vidas e na consolidação familiar. A força da igreja está na família. A força da igreja não está no individualismo, tanto que Ele nos chama de família de Deus. Josué disse: eu alegrei-me quando me disseram. Quem disse isso? Vamos à casa do Senhor. Quem disse outra coisa, que diz assim: eu alegrei-me, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. O que Paulo disse para aquele carcereiro? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Família precisa ser fortalecida pela palavra de Deus, e Deus separa homens e mulheres para esse processo de fortalecimento através de estratégia comportamental, relacional, para que possam ganhar os filhos, para que possam ganhar a família com estratégias. E a gente usa a palavra sem estratégia. É fácil dizer assim: se você não ficar assim, você vai para o inferno. É fácil, eu estou falando a verdade, mas eu estou já colocando ele já na porta do inferno, ela já na porta do inferno. Não, eu não posso fazer assim. Essa estratégia não vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa se sente afrontada. Não. Eu tenho que chegar para a pessoa e dizer: cuidado.
Cuidado aonde você está indo, querido. Veja se Deus está com você aonde você, nas suas escolhas, nas suas decisões. Coloca a pessoa para pensar. A palavra de Deus, ela foi feita para eu refletir, para me levar a pensar, para fazer avaliação da minha vida em função do que está escrito. Aqui não é comida pronta. Eu preciso meditar e tentar encaixar a minha vida nela. Você está entendendo? Diga amém. O apóstolo Paulo, ele aponta quais os princípios gerais que devem regulamentar os relacionamentos familiares. Ele fala sobre como os cônjuges devem cuidar um do outro, como ambos devem cuidar dos seus filhos. Lá em Efésios ele diz assim, 6: Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Segundo ponto, eu tenho que obedecer. Segundo, filho, tem que honrar. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Então, eu sempre ouço as pessoas dizendo assim: fulano morreu porque estava na hora de morrer. E eu não fecho com isso. Eu não aceito essa posição. Sabe por quê? Porque depende de você, de mim, se meus dias vão ser prolongados ou vão ser encurtados. Se eu estiver honrando meu pai e minha mãe, meus dias são alongados. Se eu desonrá-los, meus dias são abreviados. Pelo que está escrito, eu vou estabelecer meu tempo maior ou menor. Eu preciso honrar. Ah, mas o meu pai é muito bravo, a minha mãe é muito incompreensível. E daí? E honra a si mesmo. Porque os seus dias prolongados dependem da sua honra. De você honrar, de você respeitar. Isso é honrar, pai e mãe. Para que os dias sejam longos, tenha longa vida, olha só, seja de longa vida sobre a terra. Porque isso, quando eu não honro, eu estou dividindo. E quando eu divido, não há subsistência. E diz lá em verso 4, diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que é provocar os filhos a ira? É humilhar, é ofender, é amaldiçoar, praguejar. Você não presta, você não vai servir para nada. Eu estou provocando ira a um filho. Eu não posso fazer isso. Isso não é estratégico. A Bíblia condena quando eu não uso a estratégia certa. Eu tenho que abençoar o meu filho. Eu tenho que abençoar minha filha. Eu tenho que conversar com ele, conversar com ela. Eu não posso provocar a ira. Falei, tem gente que fala assim: falei mesmo. E aí, qual é o resultado daquilo que você falou? Aonde está a sua filha, aonde está seu filho por aquilo que você falou? Aí você fala assim: ah, pastor, você fala isso porque você nunca teve filho. Não, eu tenho dois. Tenho 2 filhos, 4 netos. Meus filhos estão servindo ao Senhor. Mas eu procurei de todas as formas não provocar a ira para eles. Eu temia. Dá vontade de falar, né? Tem certas coisas, dá vontade de falar. Eu falei: não posso provocar ira.
não provoque ira os seus filhos, porque vai dividir a casa, e aí a casa não subsiste, aí é tormento, aí é guerra, aí é contenda, e o diabo batendo palma, vibrando pelo fracasso, pelo enfraquecimento de uma família. Vejamos aqui na Escritura pelo menos duas famílias, dois exemplos de atitudes estratégicas dessas duas famílias que viviam unidade. Eu vou exemplificar biblicamente. Primeiro exemplo, a estratégia de Anrão, e Joquebede. Hebreus 11:13 diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, por seus pais. Não foi pela mulher, nem foi por ele, foi pelos seus pais. Havia unidade entre os dois, havia entendimento entre os dois. Eles não fizeram, deixa que eu faço, não, vamos juntos, os dois. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Estrategicamente eles lançaram o menino no rio. Faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou que as mulheres que dessem luz a um menino, esses deveriam ser mortos. E Moisés nasceu nesse tempo. Anrão e Joquebede foram estrategistas para poder salvar Moisés, que foi o libertador de Israel. Ei, a estratégia de Anrão e Joquebede salvou Moisés de ser morto, e Moisés foi o libertador de Israel. Olha como é bom ser estrategista para garantir a estabilidade emocional, espiritual de nossos filhos. Eles foram estrategistas, esconderam, criaram uma estratégia. Deus estava com eles e Moisés foi o libertador de Israel. Se eles não usassem essa estratégia, Moisés seria morto. Lá em Êxodo capítulo 2, verso 3 diz assim: não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tornou. Abrindo, ouviu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Já havia um diagnóstico, havia uma constatação que aquele menino não era egípcio, era judeu. Ela disse: esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Joquebede estrategicamente colocou o menino no rio com o consentimento de Anrão, e Deus preparou o caminho para que ela mesma cuidasse de Moisés. Isso é estratégia. Quais são as suas estratégias para ganhar, para fazer do seu filho aquilo que Deus projetou e planejou para ele? Saiba, se Deus tem uma promessa para o seu filho, para a sua filha, não se exime. Você precisa usar estratégias para que a palavra de Deus se cumpra na vida deles. Você não pode lá, vem minhas mãos, se vira. Não.
queremos salvar os nossos filhos das ordenanças de Faraó, esconda-os no cesto do coração. Moisés verdadeiramente foi o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Segundo exemplo, a estratégia de José e Maria. A estratégia de José e Maria em relação a Jesus foi sob a orientação de Deus. Quando o anjo disse para José que eles deveriam fugir para o Egito e lá eles ficarem até que eles recebessem a ordem de Deus para retornarem. Por isso que é bom ser servo, porque tem gente que quando recebe essa orientação fala assim: fuja até o momento certo. Eu não sou filho do Altíssimo, não vou sair. Mas Deus está falando para você sair. Não, eu não vou arredar pé, não vai dar certo. Se Deus falou para eles, fuja. Às vezes Deus falou para você, tem falado para você, fuja dos prazeres da mocidade. Tem momentos que é melhor fugir. Estratégia. Fuga também é estratégia. Sejamos humildes. Identifiquemos a voz de Deus. Diz: não, eu vou sair fora. Não estou nessa. Mateus 2. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Foram por um caminho e voltaram por outro. José e Maria. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Por isso que é importante você ter conhecimento da palavra de Deus. Já estava escrito que foi do Egito que o Senhor chamou a linhagem que chegou até Jesus. Estava no Egito. Obedecendo a voz de Deus, através do anjo, José e Maria foram estrategistas para que pudesse salvar Jesus, que foi o Salvador do mundo. Ei, se você está perto da sua esposa, você está perto do seu marido, diz: olha, ó, vamos ter mais cuidado com nossos filhos, porque eles podem ser instrumentos para salvar alguma coisa. Eles foram estrategistas para salvar Jesus. Eles não sabiam que Jesus seria o Salvador do mundo. Até o momento que a Maria estava lá naquele casamento, onde faltou o vinho, disse: Jesus, faltou o vinho. Disse: o que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Aí ela disse: eu sei agora quem estou falando. E ela disse para aqueles que estavam lá: fazei tudo o que ele vos disser. Seja estrategista. Quem sabe você gerou um filho, uma filha, que vai ser um instrumento de Deus aqui nessa cidade, fora dessa cidade, fora dessa nação. Mas depende de você, pai, depende de você, mãe, para
para que a palavra de Deus se cumpra na vida desse filho, dessa filha. Essa responsabilidade são dos pais. Amém? Tá fraco, tá fraco. Amém, papai e mamãe, amém? A gente tem a síndrome de Pilatos. Pega a água aí. Lavei as mãos. Não lava as mãos não. Porque uma família dividida, uma casa, uma cidade, um reino dividido contra si mesmo não subsiste. E se dividir, essa pessoa não vai ser abençoada, alcançada, e o projeto de Deus fica interrompido. O Senhor tem para o seu povo códigos que só as ovelhas do Senhor vão entender. Paulo falou a respeito sobre os mistérios de Deus. Ele disse lá em Romanos 11:33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Se aproxime de Deus, se apegue a Deus, porque o caminho do Senhor, os caminhos dele são inescrutáveis. Precisamos conhecer as estratégias de Deus para que possamos viver uma vida vitoriosa. Deus sempre tem uma estratégia para cada situação ou circunstância. Eu preciso consultar para Ele. Não nos deixemos levar pelo pessimismo, como os espias de Israel quando avistaram a terra prometida e o que havia lá. Não sejamos melancólicos, não permitamos que as dúvidas nos paralisem. Se permitirmos que a dúvida e o pessimismo roubem a nossa confiança, nós vamos sucumbir. Depois a gente carrega um outro peso, o sentimento de culpa. Ah, por que eu não fiz isso? Ah, por que eu não fiz aquilo? Ah, por que eu não falei? Ah, por que eu não avisei? Ah, por que eu não orientei? Olha, o sentimento de culpa vai pesando cada vez mais. Observe 3 coisas que têm roubado a nossa confiança. A primeira coisa, as experiências negativas do passado, as memórias traumáticas, as falhas que por falta de maturidade foram cometidas, e os erros cometidos nas esferas da vida podem roubar nossa confiança em Deus. Ah, mas eu não sei, será que eu vou... Não fique olhando para trás. Deixa isso para trás. Se você está aqui, se Deus perdoou você, não é você que vai carregar passado. Deixa o passado para trás e caminha, avança para frente. Isso vai roubando a nossa confiança em Deus. Segunda coisa, as emoções negativas. Não devemos sentir arrepios, tremeliques ou chiliques por pensar que Deus está agindo. As catástrofes naturais, terremotos, vulcões, altas temperaturas, a palavra de Deus nos diz que Deus age em favor daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas, não é algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A verdade é que o Senhor quer que creiamos nele, que descansemos nele, pois o mais Ele vai fazer. Terceira coisa, as nossas desculpas. Sempre usamos muitas desculpas para justificar os conflitos enfrentados, justificar os prazeres que predominam em nossa natureza humana. Daí a gente começa a dar desculpa. Não, mas é que foi. Sabe que Deus não atende a oração de quem guerreia e contende contra o irmão para satisfazer o seu próprio ego, matando espiritualmente muitas pessoas.
O problema não é o que pedimos, as motivações que nos levam a pedir, que a Bíblia diz dessa forma: estamos pedindo mal. Tiago capítulo 4 versículo 1, 2, 3 diz: de onde procedem as vossas guerras e contendes que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Existem crentes que oram para Deus não abençoar, isso é oração contrária. Deus não atende essa oração. O nosso Deus é o Deus de paz e amor. E se pedimos para que o nome dele seja glorificado naquilo que estamos pedindo, uma direção, um alvo, um objetivo, confiança nesses objetivos, precisamos cortar o cordão umbilical do nosso ego com o mundo se quisermos ver o agir de Deus. Vamos aprender com os nossos erros no passado, mas nunca desistir por causa dos erros. Mas no momento do erro, sabe o que fazer? Vamos ficar em pé. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu gostaria que você colocasse as duas mãos sobre o seu coração. As duas mãos, por favor. Diga-se: Senhor Jesus, eu estou aqui na tua casa, neste santuário, para declarar que a minha família é bênção do Senhor. Senhor, me perdoe se porventura fui negligente no tratamento, na reação com o meu filho, com a minha filha. Senhor, me perdoe. Eu não quero ser obstáculo para que o plano de Deus, para que o projeto de Deus não se cumpra na vida dele ou dela. Senhor, ajuda-me a ser estrategista, porque eu preciso ganhar a minha família. Me ajuda a ser estrategista para que a minha família não se divida. Eu preciso ganhar a família para que ela não se divida, para que ela não possa sucumbir. Mas eu preciso que o Espírito Santo me ajude, porque a minha família é casa de bênção. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que nós tivemos aqui na tua casa. Despeça-nos em paz, nos guarde, abençoe a nossa semana, que tudo que nós fizermos, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, que nós possamos fazer tudo para a glória do teu nome, porque sabemos que o efetuar é de Deus, o realizar é de Deus, a vontade é tua. Então, Senhor, muito obrigado por tudo, para a glória e louvor do nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações estejam com toda a igreja, hoje e sempre, e a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe vocês.